Olá, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu quero deixar aqui uma reflexão nessa manhã que se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 6 e o versículo 22 seguinte, só que eu não vou ler o versículo 22, mas só para que nós possamos entender que eu quero ler, na verdade, é o versículo 66 que diz: muitos discípulos se retiraram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vos outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro. Esse versículo eu acho maravilhoso. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus. Não vos escolhi eu em número de 12. Não escolheu eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, esses versículos aqui é para a gente entender por que chegou nessa conversa. Aqui no capítulo 6, versículo 22, fala que Jesus é o pão da vida. E Jesus começa a falar sobre o porquê que Deus enviou ele, qual foi o propósito do Pai ter enviado, que aqueles que o Pai enviou a ele, que ele haveria de ressuscitar no último dia. E ele foi tendo uma conversa, só que aí muitas pessoas procuraram Jesus não por quem era Jesus, mas por aquilo que ele poderia oferecer, que era o pão. Jesus já tinha multiplicado pães, então tinha ali pessoas que estavam buscando Jesus para ter benefícios físicos, naturais, que era ter o alimento. E Jesus diz: olha, você está procurando um pão que perece, mas eu sou o pão da vida, eu dou a vida eterna. E eles não estavam entendendo isso. Então, com estes versículos aqui, depois você medita na sua casa, é maravilhosa toda a palavra do Senhor. Para nós entendermos que, aí depois, mais para frente aqui no versículo 41, fala da murmuração dos judeus, que eles não estavam entendendo o porquê que Jesus estava falando que ele era o pão que desceu do céu. Ele não era filho de José? Então, tipo assim, como que Jesus é o Messias? Como que Jesus é o Salvador? Como que ele desceu do céu se ele é simplesmente filho de José, o carpinteiro, né? E aí vai discorrendo toda essa história, essa conversa, essa murmuração dos judeus. Só que no meio do povo ali que estava murmurando, ali também haviam muitos discípulos. Não era só os 12 discípulos, haviam muitos discípulos. Porque aqui no versículo 66 diz: muitos discípulos se retiraram. Porque às vezes, e esse vídeo é para nós refletirmos e termos o cuidado do seguinte: igual eu estou aqui gravando esse vídeo, você vai está assistindo. Qualquer pessoa que você for ouvir um vídeo falando sobre Cristo, você não somente pode confiar no que a pessoa está falando. Eu te oriento, e é bíblico, que você confira nas Sagradas Escrituras se o que de fato a pessoa falou é verdade. E como é que você vai saber se é verdade? Se você conferir na palavra do Senhor, se você ler. E também é muito importante se você tiver uma Bíblia que tenha referências, que você vai ler um capítulo e este capítulo vai te direcionar para outros livros, para outros versículos, não o rodapé em si. Rodapé nos ajuda, mas também é perigoso porque é a opinião de alguém. E toda opinião, ela pode ser útil ou não. Então, nós precisamos ter o cuidado de ficar com o que a Bíblia diz. Então, eu te aconselho a ter uma Bíblia que tenha referências ali embaixo. Ela vai ter referência, você vai ler todo o capítulo e aí você vai buscar referências ali que vai te levar para outros livros e outros versículos para que te direcione e tenha a confirmação daquilo que de fato vai ser um complemento, porque a própria Bíblia responde à Bíblia. Então, se nós pegarmos versículos isolados é muito perigoso, ou se a gente lê um versículo, às vezes olha ali no rodapé, está uma explicação e pode ser perigoso. Agora, quando nós estudamos a Bíblia, aí nós entendemos, quando nós oramos ao Senhor, pedimos para que o Espírito Santo
nos dê a sabedoria de entender o que Ele quer de nós, o que aquele capítulo, o que aquele versículo está dizendo. Então isso vai nos ajudar a obedecer. E esse vídeo é para nós estarmos atentos, porque aqui está dizendo que muitos discípulos foram embora. Por que eles foram embora? Acharam aquela palavra difícil, acharam aquela palavra dura. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, nós preocupamos com aqueles que estão lá fora, que não estão servindo ao Senhor, que estão falando tantas coisas ruins. E a gente preocupa em não dar ouvidos àqueles. Só que às vezes a gente esquece que muitas das vezes quem está dentro da casa do Senhor é como um desses discípulos, que eles estão ali, mas eles não querem obedecer o que Jesus está dizendo. Eles querem ficar por algum interesse próprio, por aquela palavra que vai satisfazer a sua vontade, o seu ego, e não aquilo que Deus quer de nós, não aquilo que Jesus deixou para nós. E essas pessoas que se retiram, a Bíblia não diz assim, homens se retiraram, muitos discípulos. E nos dias de hoje, o que temos visto? Pessoas que se dizem cristãs, mas pregando um evangelho que não é o verdadeiro. E qual é o evangelho que não é verdadeiro? É um evangelho que diz que você é a vítima de tudo. É um evangelho que diz que você não tem que mudar, que as pessoas são responsáveis pelas suas dores. É um evangelho que diz que você tem que ser bem-sucedido porque Cristo, Ele vai fazer isso por você. É um evangelho que diz que você não pode ficar doente. É um evangelho que diz que Deus vai te prosperar. Esse é um evangelho falso. O evangelho é que Jesus veio e ele morreu na cruz, sim, mas ele requer de nós renúncia. Ele requer de nós arrependimento dos nossos pecados. E Jesus, ele diz, aquele que o Pai der a mim, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou aquele que o Pai der a mim, este tem a vida eterna. E às vezes as pessoas, elas vão acomodando, achando, se eu sou salva, eu posso fazer o que eu quero. E não é isso. Se eu sou salva, eu entendo o sacrifício de Jesus. E porque eu sou salva, eu vou obedecer a Cristo. Porque eu sou salva, eu me alegro até mesmo quando eu preciso chorar, porque eu preciso obedecer a palavra. Agora, esse evangelho que as pessoas estão pregando para você muitas das vezes, que você merece ser feliz, que Jesus já levou as dores, que Jesus já levou tudo na cruz, cuidado, leia a palavra do Senhor, porque aqui estão dizendo que discípulos se retiraram. Para onde foram esses discípulos? Eles deixaram de falar da palavra? Muitos provavelmente não. Muitos continuaram falando da palavra, porém da maneira que agradavam as suas próprias vontades, a sua própria carne, as suas próprias concupiscências. Então nós precisamos ter cuidado, porque muitos se intitulam servos do Senhor, mas estão sendo servos de Satanás, enganando pessoas. Mas quem que essas pessoas estão enganando? Aqueles que não estudam a palavra de Deus, aqueles que não leem as Sagradas Escrituras, aqueles que não leem o que Jesus deixou para nós, aqueles que não entendem que para servir ao Senhor é preciso renúncia. Mas se eu renunciar, e se eu mudar de vida, e se eu fizer tudo certinho, você sabe que eu sou boa demais? Não, não é isso. As nossas ações não nos salvam. O que nos salva é o sacrifício de Jesus. Nós não somos salvos pelas nossas ações, entenda bem isso. Porém, nós fazemos o que é correto porque nós somos salvos. Porque uma pessoa que é salva, ela não vai fazer o mal porque ela decidiu fazer o mal. Ela vai pecar? Vai. Por quê? Somos falhos, somos pecadores, estamos na carne ainda. Então, terão momentos nas nossas vidas que nós vamos pecar? Sim, isso é um fato. Porém, aquele que é salvo, ele entende o sacrifício de Cristo na cruz. E ele não vai desejar pecar. Ele não vai desejar mentir. Ele não vai desejar, ou ele pode até desejar roubar, matar, destruir na hora do momento de uma ira. Ele pode desejar, mas ele entende que ele é salvo em Cristo e ele não vai fazer. Então, percebe a diferença? As nossas ações não nos salvam. Nada do que nós fizermos
nós conseguiríamos ser salvos. Nada, as nossas ações não nos levam à salvação. Não conseguiríamos ser salvos. Porém, quando Cristo morre na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz é para nos dar essa salvação. Então, mediante a salvação em Cristo Jesus, quando eu sou salva, quando eu reconheço que eu sou pecadora e eu me arrependo dos meus pecados e entendo que Cristo é o suficiente salvador da minha vida, somente Ele e por Ele, então, quando eu entendo isso, de fato, eu vou desejar viver com Ele. E aí, o que a gente observa? Muitos discípulos se retiraram. Quando a gente chega no versículo 68, Jesus diz, 67, Jesus diz para os 12, porventura, então Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também querem ir embora? E o que Pedro diz? Pedro diz para Jesus, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Não tem para quem ir. Não tem pessoa que pode nos dar a vida eterna senão Jesus. Não tem, por mais que a palavra às vezes seja difícil, por mais que seja difícil obedecer essa palavra, que tem pessoas que dizem, eu acho muito fácil obedecer. Eu não acho. Eu não acho fácil porque eu tenho que renunciar à minha vontade, e renunciar à minha vontade dói. Renunciar a fazer aquilo que eu quero fazer dói, sabe por quê? Às vezes a gente quer tomar decisões quando alguém nos fere, quando alguém fala algo que a gente não gosta. Qual é a nossa vontade? É ir lá e brigar e falar com essa pessoa da maneira que a gente quiser. E o que a palavra do Senhor diz? Que nós temos que ser mansos. Nós podemos reivindicar o nosso direito? Podemos. Nós podemos o quê? Conversar, falar para essa pessoa do amor de Cristo, falar para essa pessoa que ela precisa arrepender do seu mau caminho, mas brigar? Jamais. O que Jesus fez quando Pedro cortou lá a orelha Ai, gente, esqueci o nome do soldado lá. Não sei se era Malta o nome dele. Jesus foi lá, pegou a orelha e colocou de volta. O Senhor não nos chamou para brigar fisicamente, o Senhor nos chamou para brigar no mundo espiritual. As potestades, é orar e repreender, é orar por aquelas pessoas que fazem o mal, não é bater de frente, porque a palavra do Senhor diz que a vingança pertence ao Senhor. Então, quando Pedro ali para defender Jesus, porque quem é que pode defender Jesus? Ele ali corta a orelha do soldado e Jesus coloca no lugar. Está dizendo que a nossa briga não é física. Então, por que eu acho difícil? Às vezes a gente quer brigar fisicamente, não de bater no outro, mas de falar a altura. É de reivindicar os nossos direitos. Só que os nossos direitos estão naquilo que a palavra diz. Muitas das vezes seremos humilhados. E olha bem, os apóstolos, eles eram humilhados nem pelas causas próprias. Os apóstolos, eles eram humilhados porque estavam pregando a palavra do Senhor. Ali eles eram açoitados, eles eram aprisionados, eles eram envergonhados. E eles se mantinham firmes e constantes na obra do Senhor. Porque para eles importava a palavra de Deus. Para eles entendiam que para quem iremos nós? Não existia pessoa e não existirá pessoa que pode nos dar o que Jesus dá. E Pedro entendeu isso. E ele diz, para quem? Para quem iremos nós? Para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, ainda que a palavra parece dura, eu acho a palavra dura, difícil, mas é a palavra que nos leva que nos dá a salvação, esse arrependimento do pecado, esse viver em novidade de vida, não conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, é isso que confirma a salvação em nós. Não são as nossas obras, mas as nossas obras testificam de quem nós somos representantes. Tinham lá os escribas fariseus, mas tinham os apóstolos. Não foram as obras dos apóstolos que os salvaram, não, mas as obras testificavam que eles eram de Deus. As obras deles testificavam que eles eram salvos.
Percebe a diferença? As obras não salvam, mas o salvo testifica que é salvo pelas suas obras, pela renúncia pelo pecado, pelo arrependimento do pecado, por desejar viver em novidade de vida. Essa é a diferença do salvo. E aqui, para finalizar, que está ficando um vídeo longo, eu quero dizer para você, cuidado com as pregações que você tem ouvido. Cuidado com os conselhos que você tem ouvido. Muitas das vezes você está fazendo algo e a pessoa pode dizer para você, olha, faça, Deus ele quer ver a nossa felicidade e Deus quer o nosso bem, então faz o que você achar melhor para você. Não, nós não fazemos o que nós achamos melhor para nós, porque o nosso achismo não tem levado pessoas à destruição. O achismo de muitos homens tem levado famílias a sofrerem, porque eles adulteram e vão embora com outras mulheres e deixam famílias para trás. O achismo de muitas mulheres tem feito com que elas vão trabalhar fora e deixam de cuidar das suas próprias casas. Então é errado trabalhar fora? Não é isso que eu estou dizendo, eu trabalho fora, mas eu preocupo e procuro dar o meu melhor, biblicamente, não é o meu melhor, é o que a Bíblia diz para os meus filhos. É orientá-los, é discipliná-los e dar amor para eles. Então nós precisamos entender que não é o que nós achamos, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Quando nós entendemos que é o que a Bíblia diz, é o que nós temos que fazer, famílias serão restauradas, filhos não vão estar nas drogas como nós vemos nos dias de hoje. Não haverá tanto homossexual, não haverá tantas lésbicas, não haverá tanto assassino. Sabe por quê? Porque cada um vai estar no seu devido lugar. Ah, Rose, mas lá no tempo, no início da Bíblia, sempre teve assassinos, porque sempre haverá pessoas más. Sempre haverá pessoas más. Mas eu faço uma pergunta para você nesta manhã, neste vídeo que eu não sei que horas você vai assistir. De que lado você quer estar? Você quer estar do lado do que a Bíblia diz, não matarás? Ou você, porque sempre existiu pessoas más, eu vou ficar do outro lado. O que Deus disse para Caim, antes dele matar Abel? Olha que coisa linda. Deus disse para Abel, olha, o mal já está à sua porta. Eu não lembro muito bem o versículo, mas é mais ou menos assim, o mal já está à sua porta. Ou seja, cuidado, porque eu sei o que você está desejando. Ele já está à sua porta, não permita que ele entre. Então jamais seremos enganados. O mal está constantemente à nossa porta. Nós precisamos trancar essa porta. E como é que a gente tranca? É com a presença do Senhor. É com a presença do Senhor. Por que que a água não entrou na arca? Porque foi Deus quem trancou a arca. Então permita que Deus domine a sua vida. Permita e entenda, nem é questão de permitir, entenda que é Deus que controla a sua vida. Quando você faz as coisas do seu jeito, dá errado. Prejudica a sua família, prejudica a sua casa. Davi, homem de Deus, por um momento ele não quis obedecer, por um momento ele adulterou, por um momento ele matou. E o que Deus disse para ele? Que a espada, se eu não me engano, não apartaria da casa dele. Olha que destruição que foi a família de Davi. Ele não perdeu a salvação, mas ele teve muitas tristezas. Então eu quero te dizer, você que é salvo em Cristo Jesus, cuidado com as suas atitudes. As suas atitudes não vão te levar a perder a salvação, de fato não vão. Mas é importante você saber que algumas ações suas, por não obedecer o que a Bíblia diz, podem levar você ao sofrimento e toda a sua casa ao sofrimento. A minha pergunta para você é, compensa? O pecado de um dia, de um mês, de um ano, compensa você viver uma vida inteira de sofrimento e ver seus filhos, ver sua casa padecendo e você não pode fazer nada porque você foi responsável por aquela palavra que Deus vai lançar sobre a sua casa? Então entenda bem, mesmo sendo salvos, nós precisamos nos posicionarmos. Mesmo sendo salvos, nós precisamos ter um comportamento, nós precisamos ter atitudes de salvo. As nossas ações não salvam, não seria o suficiente, mas as nossas ações dizem quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Então fica com essa palavra nesse dia, que o Senhor possa te abençoar, que você possa entender que nem todos que dizem sobre Jesus servem de fato a Jesus ou falam de fato quem é Jesus e a vontade dele. Muitos podem ser desses que retiraram da presença dele porque acharam a palavra dura. Os 12 ficaram. Então, sabe qual é a minha dica para você? Vai lá nos Atos dos Apóstolos, vai lá nas cartas que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, que Tiago escreveu. Vai lá nas cartas
Vai ver Timóteo, Tito, todas as cartas. Toda a palavra ela é muito importante. Mas pega ali o livro de Atos. Entenda o que Jesus deixou para a igreja. Que Jesus ensinou os apóstolos para ensinar para os novos cristãos. Entenda qual é a nossa função, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E você vai entender que muitas pessoas que estão pregando hoje, estão pregando para agradar a sua carne. E aquele que agrada a sua carne não tem parte com o Senhor. Aquele que agrada, que faz a sua própria vontade, não entendeu que nós morremos e Cristo vive em nós. Nós não podemos amoldar com as coisas do mundo, não conformar com as coisas do mundo. Precisamos transformar com a renovação do nosso entendimento. O nosso entendimento está na palavra do Senhor, não é na faculdade, não é no diploma, é na palavra do Senhor. Então que Deus te abençoe e que você entenda que é preciso obedecer o que a Bíblia diz. Isso vai testificar que você pertence ao Senhor. E você não será um dos muitos discípulos que se retirar. Você será um dos 12. E assim como Pedro disse, para quem iremos? E você sempre vai se perguntar, isso aqui tá difícil, tá? Mas para quem iremos? Não, então eu vou fazer porque é a vontade de Deus. Porque não tem lugar, não tem pessoa que pode fazer o que Cristo faz por mim. Porque Ele não fez somente, Ele faz. Ele morreu naquela cruz, o sacrifício dele é único, mas todos os dias Ele nos dá livramentos. Todos os dias nós lembramos que um homem nos salvou naquela cruz e nós desejamos fazer o que é correto. Que o Senhor te abençoe.